Você já parou para pensar qual que é o interesse dos Estados Unidos em manter bases militares no mundo inteiro? Pior do que isso, né? Gastar 70 bilhões por ano para manter essas instalações, esse efetivo militar todo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Será que é altruísmo, né? Será que é para promover a paz mundial? Será que é para socorrer as pessoas oprimidas por regimes, né, ditatoriais, regimes autoritários? Então a gente vai analisar o que a gente pode analisar, né? Os dados que a gente consegue analisar, e a gente vai ver que existe uma diferença muito grande entre a narrativa, né, aquilo que é dito, né, aquilo que é dito muitas vezes como desculpa para alguma ação, daquilo que está na história, que está nos fatos, que está nos dados, que a gente consegue apurar e consegue cruzar um dado com outro, tá bom? Então espero que você fique até o final, que a gente vai hoje analisar algumas coisas que são muito relevantes aqui para a nossa vida, né, para a gente entender para onde que o mundo está indo e como que tudo isso interfere na nossa vida, no dia a dia, inclusive nos nossos investimentos, tá bom? Bom, a gente vai dar o foco especialmente aqui, né? Os Estados Unidos têm tropa, né, militar no mundo todo, mas hoje a gente vai falar especialmente do Oriente Médio, que é onde que os Estados Unidos têm um interesse especial e onde a gente está vendo uma interferência bem depois do segundo mandato aí do Donald Trump, a gente está vendo um interesse cada vez maior na região, né? Agora, né, com um iminente ataque aí ou intervenção no Irã. Então a gente vai tentar entender melhor isso aí, tá? Por que que essas coisas estão acontecendo? E aí a gente precisa entender um pouquinho da história de como que tudo isso começou, né? Essa entrada dos Estados Unidos, vamos falar assim, lá no Oriente Médio, começou em 2001 com esse triste ataque aqui contra o solo americano, né? Então tudo começou aí como uma legítima defesa, né? Lá em 2001, isso levou os Estados Unidos, né, a responder, né, à Al-Qaeda, e eles lançaram uma operação para derrubar o regime talibã. Em 2002, né, o presidente Bush definiu o Iraque, o Irã e a Coreia do Norte como uma ameaça global, né, e sinalizou que teria uma postura mais agressiva contra isso. Daí, em 2003, sobre a premissa de que o Saddam Hussein ele teria armas de destruição em massa, os Estados Unidos iniciaram uma operação lá, né? Só que depois acabou sendo provado que não existia nada e tudo mais. Então, aparentemente foi só uma desculpa, né? E aí teve muito apoio, né? Porque, né, depois do que aconteceu em 2001, acho que qualquer um toparia apoiar uma investida contra, né, um possível ditador com armas de destruição em massa. Em 2006, né, o Saddam Hussein acabou sendo executado, né, mas isso também desencadeou uma guerra civil lá em solo iraquiano. Em 2007, os Estados Unidos enviam mais de 30 mil soldados ao Iraque, né, para tentar conter a bagunça que virou lá. Continuando aqui, né, em 2011, veio a morte do Osama Bin Laden. A operação da Marinha dos Estados Unidos, né, localizou e matou o líder da Al-Qaeda lá no Paquistão. Em 2011, veio a retirada do Iraque, né? Os Estados Unidos, as tropas saíram de lá, cumprindo uma promessa de campanha do Obama. Só que aí em 2014, né, veio a ascensão do Estado Islâmico, né, um grupo extremista, que a gente viu, né, sendo bastante noticiado. Em 2015, aconteceu um acordo nuclear com o Irã, que foi um marco diplomático visando limitar o programa nuclear iraniano em troca de levantamento de sanções. Em 2017, veio a derrota do Estado Islâmico, porque eles entraram em colapso, né, após a queda de Mossul e Raqqa, embora ainda existam algumas células remanescentes, né. 2018 em diante até agora, né, em 18 a saída do acordo do Irã, então Trump ele retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, né, impõe a política de pressão máxima. Em 2020, né, os Estados Unidos fizeram um ataque lá no Irã e acabaram matando o Qassem Soleimani, que era o principal general, né, lá do Irã, em Bagdá. Em 2020 vieram os acordos de Abraão, né, uma normalização diplomática entre Israel e vários países árabes,
né, e isso tudo foi mediado pelos Estados Unidos. Então a gente vê sempre os Estados Unidos, né, mexendo alguns pauzinhos lá na região. 2021, de novo, né, saída do Afeganistão, o governo Biden, né, retirou todas as tropas americanas de Cabul de forma caótica e o Talibã retoma o poder quase que instantaneamente, né? Quando o gato sai, o rato faz a festa. Em 2023 para 2024 veio o conflito entre Gaza e Israel, e aí os Estados Unidos reafirmaram o apoio militar para Israel, né, após os ataques do Hamas em 7 de outubro, né, para tentar evitar uma escalada regional. Em 2025 para 26, né, veio um reajuste estratégico agora né, no outro governo, no novo mandato do Trump, o foco contínuo na contenção de influência iraniana e na proteção de rotas marítimas, equilibrando a presença militar com a necessidade de focar na região do Índico-Pacífico. Então a gente vê que desde 2001 os Estados Unidos começaram, né, a influenciar mais a região do Oriente Médio, sempre tendo Israel como aliado, né? Israel seria ali, né, o ponto de equilíbrio numa região totalmente caótica, né, totalmente desequilibrada. E muito se vê falando da paz, né? O Trump, inclusive, criou o Conselho da Paz, né? Estão se falando muito em paz, né? Paz no Oriente Médio e por aí vai. E a gente começa a se perguntar, bom, com tanto efetivo militar na região, né? Esse discurso de paz será mesmo altruísmo, né? Ou será que existe algum interesse por trás? E a gente vai ver que sim existe e quais são, né, esses interesses. Uma conclusão que a gente sempre, né, tem que levar em conta, né, que grandes potências elas não operam por bondade, né, não operam pela paz, né, unicamente, eles operam, né, por interesses estratégicos, até porque ninguém investiria 70 bilhões por ano para não ter nenhum retorno estratégico em cima disso, tá? E aí tem uma teoria interessante do realismo ofensivo do John Mearsheimer, que diz o seguinte, que o sistema internacional ele é anárquico, né? Ele não é pacífico, altruísta, né? E os estados eles são compelidos a maximizar poder e influência. Então, poder e influência é um negócio que não tem fim. Quanto mais tem, mais eles querem, né? Quem influencia mais vence o outro, né? Pelo menos na teoria. A competição e o conflito eles são inerentes à política global e as grandes potências aspiram, melhor dizendo, à hegemonia regional. Bom, um dos interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio está relacionado com o petróleo, né? E a gente vai ver uma tese de que o petróleo ele é utilizado como uma ferramenta de segurança internacional, né? De influência econômica internacional. Então, para a gente entender isso, a gente tem que analisar alguns fatos, alguns dados, né? Aqui o gráfico de produção global de petróleo, né, separado por região, são dados de 2024, né? Tá bem recente. E a gente vê que o Oriente Médio ele corresponde a um volume de 31% da produção global de petróleo, né? Então a gente vê que a maior relevância, né, para a produção mundial está lá no Oriente Médio. Depois vem a América do Norte, né, seguida da Europa, 19%, Ásia Pacífico e América do Sul, né, incluindo o nosso Brasilzão, empatam com 9% cada um, e depois a África, 8%. Então a gente vê que por que o petróleo do Oriente Médio é importante para a economia global? Porque um colapso aqui, a gente está falando de uma reação instantânea mundo afora, tá? Inflação lá nas alturas e até mesmo, né, dependendo do caso, dificuldade no abastecimento, né? Então é bem crítico isso aqui e com certeza os Estados Unidos sabem disso aqui, tá? É lógico que eles sabem, né? Muito antes da gente ter acesso a essas informações, eles já sabem disso, tá? E é um dos interesses deles lá no Oriente Médio. Só que aí, né? O que os Estados Unidos quer? Pegar o petróleo todo para eles? Óbvio que não. Eles não estão preocupados com abastecimento, até porque, né, a América do Norte tem 24% do volume global. Então, de certa forma, é independente, né? Mas o que eles querem é influenciar a economia global por meio do petróleo.
E aí, isso não é uma viagem, né? Porque o próprio Council on Foreign Relations, que é um think tank, né, uma organização sem fins lucrativos dos Estados Unidos, que está diretamente ligada, né, na formulação da política externa dos Estados Unidos, né? É um conselho formado por líderes, acadêmicos, executivos e jornalistas. Eles próprios dizem que energia é um elemento central da segurança internacional, né? E o controle indireto do fluxo energético influencia a Europa, influencia a China e influencia a economia mundial, ou seja, influencia o mundo todo, tá? Então a gente vê que a própria política externa dos Estados Unidos já, já olha, né, para o petróleo como uma arma de influência econômica mundial. Mas não é só o petróleo, tá? O ouro do negócio não é bem o petróleo, são as rotas marítimas. Porque se você consegue influenciar a distribuição, né, como se diz, a logística do petróleo, então você acaba influenciando também a economia do mundo todo por meio disso. Para a gente entender um pouco melhor, né, a região lá do Oriente Médio, a gente precisa dar uma olhada aqui no mapa. Aqui nesse ponto é onde que fica o Estreito de Hormuz. Por aqui passa cerca de 20% de todo o petróleo que é produzido no mundo inteiro, tá? Então, ou seja, se alguma nação se levanta aqui, né, a que está mais próxima seria o Irã, e a que teria mais, talvez, condições ou capacidade de fazer algo relativo a isso, né? Já rolou algumas ameaças, inclusive. Se alguém bloqueia isso daqui, tá, de alguma forma, isso aqui vai causar um desabastecimento rápido de petróleo no mundo todo, né, vai causar inflação e isso vai acabar prejudicando a economia do mundo inteiro, né? E aí a gente olha, né, para aqui também, né, onde que é o canal de Suez que liga, né, o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho, que é uma rota comercial enorme, né? Então, quando a gente olha para o Oriente Médio, a gente não vê só um grande produtor de petróleo, tá? A gente vê também um grande centro logístico, né, comercial e também de petróleo. Então, seria legal para algum país influenciar isso aqui de alguma forma, proteger isso aqui de alguma forma? Sim. É por isso que os Estados Unidos têm bases em todo o Oriente Médio, tá? Aqui não estão todas as bases, mas estão pelo menos as principais, as que eu consegui levantar alguns dados mais recentes, mais precisos aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, né? No Catar, que está. Cadê o Catar? Aqui, aqui, ó. No Catar, a gente tem lá cerca de 10 mil militares americanos. No Iraque, 2.500 militares. No Bahrein, 9 mil militares. No Kuwait tem a maior concentração. Só lá são 5 bases militares, são 13.500 militares. Nos Emirados Árabes tem uma base lá avançada de vigilância e monitoramento, né, que é uma base aérea com aqueles drones não tripulados, né, super, super avançados. E na Síria tem cerca de 2 mil militares, tá? Eu vou deixar o link, lembrando, tá? No final da aula, eu vou deixar o link com todas as matérias que eu tive acesso aqui para levantar essas informações para vocês conferirem depois com mais profundidade. Então veja bem, os Estados Unidos ele tem bases muito avançadas, né? Bases enormes, ó, 13.500 militares, né? Só lá no Kuwait. E tem outras bases ainda que são compartilhadas. Por exemplo, tem base compartilhada em Israel, tá? Que é uma base israelense, mas que é compartilhada com os Estados Unidos e em diversas outras regiões também. E isso acaba nos levando a uma reflexão de que um dos interesses dos Estados Unidos aqui também é impedir o surgimento de uma potência regional dominante, né? Por quê? Porque pela história da política externa americana, nenhuma potência regional ela deveria, né, na visão deles, dominar uma área crítica do mundo, tá? Então, se existe uma área crítica, né, essa área é muito crítica para o mundo, tá?
E aí a gente vê agora os Estados Unidos preocupados com o Irã, né? Lógico, o Irã pode se tornar uma grande potência aqui e dominar isso tudo, ou atrapalhar de alguma forma, sim. E aí a gente vê muita coisa sendo falada que a gente não pode simplesmente acreditar, né? Que é verdade, porque muitas vezes a narrativa é utilizada para justificar uma intervenção, tá? Então, os Estados Unidos, a gente vai ver, está se preparando para uma possível intervenção no Irã, que pode ser verdade, mas pode ser só uma narrativa para gerar, né, uma desculpa, né, vamos falar assim. E aí, alguns candidatos, né, à hegemonia regional no Oriente Médio que já se levantaram, mas que foram derrubados. Né? Um exemplo que a gente já falou, o Iraque de Saddam Hussein, entre os anos 80 e 90, né? A desculpa é que ele teria arma de destruição em massa, mas será mesmo que foi? Será mesmo que os Estados Unidos não quis derrubar uma possível potência ali que não pode dominar? Né? Quem tem que dominar são os americanos. O Irã, após 1979, e antes disso, até a União Soviética tentou expandir sua influência lá no Oriente Médio. Tá? Ninguém foi bem sucedido a não ser os Estados Unidos, como é até hoje. Então, a lógica americana ela é simples, né? Se um país controla o Golfo, controla o petróleo e as rotas do petróleo, ele ganha poder global. E é justamente isso que os Estados Unidos faz. Como eu falei, os Estados Unidos está preocupado com o Irã agora, né? E aí eu separei aqui algumas matérias, né, para a gente entender que realmente existe essa preocupação. Então, matéria do Infomania, né? O Irã prepara uma contraproposta nuclear enquanto Trump admite ataque limitado, né? O chanceler fala em proposta de 2 a 3 dias, enquanto os Estados Unidos avaliam opções militares e Trump dá prazo de até 15 dias para um entendimento. Matéria da Carta Capital. Os sinais de que os Estados Unidos podem atacar o Irã. Os Estados Unidos está mandando tudo quanto é navio, porta-avião lá para a região, assim como fez com a Venezuela, né, causou toda aquela intimidação no Maduro e depois a gente viu que ele foi capturado. E aqui algumas matérias, né, de nível internacional, da BBC e do The New York Times. Então a gente vê o seguinte, né, por exemplo aqui, ó, que o Trump considera, né, o segundo ataque pior, né, do que o primeiro. Poderia ser pior do que o primeiro, né? A gente sabe que recente os Estados Unidos fez um ataque lá em bases nucleares do Irã, né? E o segundo, né, que poderia acontecer, talvez seria pior do que o primeiro. Mas a gente sabe que não é tão viável para os Estados Unidos um ataque militar, tá? Seria mais viável fazer como fizeram com a Venezuela, porque um ataque militar, outras potências poderiam se levantar, né, aliadas ao Irã, né, contra os Estados Unidos. E aqui a gente vê, né, a matéria traz para a gente 7 cenários, né, que poderiam acontecer se os Estados Unidos atacassem o Irã, né, e um desses cenários, né, talvez seria a China se levantar para lutar com o Irã, ou até mesmo a Rússia, e isso poderia desencadear, né, na teoria de muitos, até uma terceira guerra mundial. Eu acredito que os Estados Unidos, eles são muito estratégicos, né, o Trump, pelo menos, eles não vão se arriscar a esse ponto, tá? Então acredito que ele vai pressionar até, né, acontecer semelhante ao que aconteceu com a Venezuela. Bom, e qual que seria um outro interesse dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, né? Que fica muito claro que é manter um dólar forte. Por quê? Porque grande parte do petróleo global, né, de 1970 para cá, ela é negociada em dólares americanos, né? E isso cria uma demanda mundial pela moeda, né? Então, ou seja, primeiro ponto para você ter um dólar forte é ter demanda por ele, né? E o petróleo negociado lá garante isso, tá? E isso gera, né, déficits gigantescos, financiamento barato da dívida americana, né? Porque quando você tem muita demanda da moeda, ela acaba, né, elevando o seu valor, então os juros, né,
eles acabam baixando, e o poder econômico global desproporcional, né, como a gente sabe que é em relação aos Estados Unidos. Então, manter a estabilidade ou influência nos grandes produtores, isso por si só já ajuda, né, a preservar o sistema do dólar forte, tá? A dependência do dólar, né? E aí a gente chega a um resumo, né, dos interesses dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, né? Primeiro, o interesse, na verdade, não é único, né? São todos, né? São interesses estratégicos, mas também um controle do petróleo, influenciar a economia global, proteger ou influenciar rotas marítimas, principalmente proteger por enquanto, né? Impedir o surgimento de potências dominantes, a gente vê isso claramente, e manter a força do dólar. Ok, e aí a gente chega a algumas verdades sem açúcar, né? Coisas que a gente não gostaria que fossem assim, né? Que amargam um pouco de engolir, mas que infelizmente são a verdade, né? A primeira delas é que nenhuma nação ela entra na guerra por bondade, tá? Ninguém vai para a guerra levando flor, tá? Vai levando armas enfim, e vai com suas estratégias, né? Com seus interesses que estão escondidos por detrás da narrativa. Nenhuma potência age sem um interesse próprio, né? Como eu falei, quem que vai investir 70 bilhões por ano sem nenhum interesse, né, de poder por detrás disso, né? E o mundo ele não é guiado por moralidade pura, mas por poder, medo e sobrevivência. E aí uma pergunta que eu não sei se você se faz, né, diante de tudo isso. Se todas as nações elas estão buscando o poder, né, então quem que realmente está buscando a paz? Porque quando a gente vê, né, o Conselho da Paz do Trump, por exemplo, é difícil de acreditar que tudo que está sendo feito ali tem um único propósito de promover a paz mundial, né? A gente sabe, como a gente já analisou aqui nesses dados, nesses fatos, que existem, né, diversos interesses econômicos e de hegemonia por detrás disso, né? Então, se todas as nações o que elas buscam é poder, é influência, então a paz, né? Quem que realmente busca a paz? Como é que a gente vai acreditar quando alguém disser que tá em busca da paz, né? Aí eu separei duas matérias aqui, uma do The Guardian, né, que seria a visão do The Guardian sobre o Conselho de Paz do Trump, né, aí ele já afirma aqui, né, que serve mais aos interesses próprios, né, do que ao interesse público, tá? Então não é uma suspeita minha, né? Tem muita tem muita matéria, muita teoria nesse sentido também. E outra matéria aqui do Instituto Humanitas Unicinos, que na verdade, né, uma reportagem do La República, falando o seguinte: a primeira reunião está marcada para amanhã de manhã, que no caso foi ontem, tá? Dia 21 de fevereiro, em Washington, criada para líderes, para liderar as negociações sobre Gaza e reconstruir a faixa. A iniciativa posteriormente propôs promover a paz mundial. Isso gerou preocupações na ONU e críticas de muitos países que se retiraram do grupo. Então, até a ONU ela já suspeita, né, de que o Trump ele está agindo por conta própria, né, independente, totalmente independente da ONU. E aí a gente vê que os interesses eles são muito mais pessoais, né, do que interesses coletivos, tá? Mas eu volto com aquela pergunta, né? Quando que a gente vai acreditar, né? Quando algum político falar que está lutando pela paz, né? Como é que a gente vai saber se ele está falando a verdade ou se não, né? Eu diria que nunca, tá? Nunca vai estar falando a verdade. Porque quando a gente lê lá em 1 Tessalonicenses 5:3, a palavra do Senhor é clara, né? Quando diz que quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, né? Então haverá repentina destruição, né? Em algumas traduções. Então veja, a única vez que a palavra de Deus diz que o homem vai colocar paz no mundo, então virá repentina destruição logo em seguida.
É tanto que a palavra diz que é uma falsa paz, né? Que o homem de fato vai conseguir colocar no mundo em determinado momento, mas é a falsa paz, porque quando isso acontecer, esse homem vai estar sentado no trono, né? Vai exigir ser chamado de Deus, ser adorado como Deus, e aí então, né? É que vai vir a ira de Deus contra esse cara e contra todo o sistema humano, né? Rebelde. E quando a gente olha também lá no livro de João 18:36, né, Jesus ele respondeu uma pergunta que fizeram dizendo o seguinte: o meu reino ele não é deste mundo, né? Porque se fosse os meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas o meu reino não procede deste mundo. O próprio Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? E é lógico que a vida em abundância é uma vida em paz, mas ele falou que o reino dele não é deste mundo. Então a paz que Jesus promete para nós, ela não vai vir agora, ela não vai vir nesse mundo, nesse sistema, tá? Então a única paz que pode ser que venha, que vai, segundo a Bíblia, né, vir, ela vai vir por mãos do homem, mas de um homem guiado pelo poder maligno, né? Não guiado pelo um interesse genuíno de, né, promover a paz para todo mundo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado nesses discursos de paz, porque eles apontam para uma profecia bíblica que está se cumprindo, tá? É o homem tentando a todo custo, né, é, sobre os seus interesses, promover a paz no mundo, que a Bíblia chama de falsa paz. Bom, mas aí a palavra também diz, né, que para aqueles que creem na palavra do Senhor, que eles recebem pelo Espírito a paz que excede todo entendimento, né? Então essa paz, ela não é uma paz integral, digamos, né? Porque, bom, você acha que você está em paz, mas aí você olha no noticiário, você está vendo, né, uma iminência de guerra entre Estados Unidos e Irã. Você acha que está em paz, mas aí você sai na rua e você vê um monte de coisa errada. Você acha que você está em paz, mas vem medidas autoritárias da política local, enfim, causando diversos constrangimentos para a sociedade. Então a paz de fato, né, a paz absoluta a gente não vai ver, mas a gente consegue viver em paz interior, né? A paz que excede todo entendimento, né? Que a gente olha ao redor de tudo, tá tudo desabando, mas a gente consegue respirar em paz, né? Segundo aquilo que a gente acredita, né? As promessas que a gente acredita. Então a gente entende o seguinte, que a geopolítica ela acaba revelando para nós a limitação humana, porque o poder sempre busca mais poder e isso parece que não tem fim. É como um ratinho correndo naquela gaiola, né, que gira, gira, gira e nunca sai do lugar, porque eles estão sempre buscando mais poder, mais poder, mais poder, mas isso não existe um fim, né? Não tem uma saída depois, tá? A saída sempre vai ser destruição, sempre vai ser derrubar o outro, sempre vai ser lutar para que, né, o outro não seja maior do que eu. Então isso não existe um limite para isso, não existe um fim, né? O homem vai dando cada vez mais um tiro no próprio pé. E a paz verdadeira, ela nunca nasceu de tratados ou de guerras, né? Já existiram desde a história da humanidade, mas vamos pegar aí da Segunda Guerra Mundial em diante, né, depois da criação da ONU, diversos tratados de paz, né? Diversos acordos comerciais, né? Entre diversos países e organizações, mas isso nunca trouxe a paz, tá? Nunca trouxe. Sempre se fala, por exemplo, de erradicar a fome, né? Desde que o mundo é mundo se fala disso, mas isso nunca aconteceu, porque o homem não consegue, tá? É uma promessa completamente furada. E aí, talvez a única verdade, né, incontestável seja essa, que a solução para o conflito humano, ela não é política, ela é espiritual. É como eu falei, é a gente buscar a paz que excede todo entendimento. E a gente só vai encontrar isso no Espírito Santo através do estudo da palavra. E é por isso que depois de analisar impérios, estratégias e guerras, né, a conclusão é que toda busca honesta pela verdade, ela inevitavelmente aponta para Cristo. É o que eu sempre falo, não tem como mais a gente analisar a geopolítica, é o movimento das grandes potências, sem ler a Bíblia, tá? Sem entender que tudo que está acontecendo, né, nos pormenores, aponta para o cumprimento da Bíblia, para o cumprimento das profecias
dos últimos tempos, que alguns veem com preocupação, né, e de fato traz muita preocupação, mas a gente tem que entender também que se o lado ruim, negativo da palavra está se cumprindo, é porque o lado bom também está se cumprindo, e é aí que tem que morar a nossa esperança, beleza? Bom, eu me esforcei um pouquinho para pesquisar tudo isso aqui, para trazer esse conteúdo, e se esse conteúdo te fez, né, pensar um pouquinho além das narrativas comuns, né, entender que por detrás da narrativa existem interesses que nem sempre são interesses coletivos, né, na maioria das vezes são interesses pessoais, eu vou te pedir para deixar um like, para compartilhar, comentar e para se inscrever no canal também, beleza? Talvez algumas pessoas do seu círculo precisam ouvir essa mensagem, tá bom? Agradeço aí por ficar até agora e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!